Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Ricardo Lengruber e esse é o programa Ponto de Vista, exibido pela TV Zoom. Nós debatemos no nosso programa, nos encontramos e dialogamos com personalidades, pessoas públicas que conhecem sobre determinados assuntos e que nos ajudam a compreender e aprofundar a nossa opinião a respeito deles. Hoje nós recebemos o deputado, ex-deputado Conte Bittencourt, uma pessoa sempre presente em Nova Friburgo, com muitos projetos, muitas atividades, muitas das quais de natureza política. No entanto, Conte é um educador, diretor de unidades educacionais no estado do Rio de Janeiro, e é sobre isso, sobre educação nesse tempo de pandemia, sobre política nesse momento histórico que a cidade, o estado do Rio de Janeiro e o país vivem. Daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta de abertura, nós conversamos com Conte Bittencourt. Olá, o programa Ponto de Vista de hoje recebe Conte Bittencourt. Conte, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua disponibilidade em conversar conosco aqui no programa Ponto de Vista, com os telespectadores da TV Zoom. Seja muito bem-vindo. Ricardo, a satisfação minha é tripla, né? Estar com você, é uma pessoa que eu admiro ao longo de muitos anos, estar na TV Zoom, que é uma TV que eu também tenho uma simpatia muito especial, e poder conversar um pouquinho sobre qualquer tema junto à região de Nova Friburgo. E você sabe a paixão que eu tenho por Nova Friburgo e pela região. Então, é uma satisfação tripla poder participar desse papo com você. Conte, eu queria começar te fazendo uma pergunta que me ocorreu aqui neste momento, um pouco inusitada e que talvez eu entre aí, inclusive, na sua, entre aspas, intimidade. Friburgo tem uma avenida chamada Avenida Conte Bittencourt. Fala um pouquinho para a gente sobre a relação dessa avenida com o seu nome, Conte Bittencourt. Essa avenida é uma homenagem que a cidade fez ao meu avô paterno, né, de quem eu tenho orgulho de ter o nome, Conte Bittencourt. Faleceu muito cedo, eu não conheci, faleceu no início da década de 30 do século passado, muito jovem. E ele teve um papel central na organização dos sindicatos de trabalhadores da indústria têxtil de Nova Friburgo. Sim. Ele, como advogado, na realidade, ele veio para Friburgo como responsável pela coletoria estadual, que seria hoje uma inspetoria de fazenda na cidade. Tá? Naquela época era o coletor estadual. Né? Veio para Friburgo, aqui casou, conheceu a minha avó, que também faleceu muito cedo. Ambos faleceram, a minha avó faleceu 2 anos depois do Conte Bittencourt, a avó Maria, né? Maria Moraes, que, enfim, e essa é a minha ligação. Meu pai é nascido em Friburgo, também já falecido. Aqui, o sonho do meu pai era fundar uma faculdade de odontologia na sua cidade, e o fez, no governo Amâncio Azevedo, a antiga FONF, que hoje foi incorporada pela Universidade Federal Fluminense. Meu pai foi o fundador e o primeiro diretor. E deu aula durante muitos anos aqui na Faculdade de Odontologia de Nova Friburgo. Então, a minha ligação... Qual é o nome do pai, Conte? Miguel Bittencourt. Nome da escola municipal ali na Pracinha do Cônego. E tem lá o diretório acadêmico da FONF, diretório acadêmico Miguel Bittencourt, em homenagem a ele. Então, isso tudo me faz ter uma ligação muito especial com essa cidade, sabe, Ricardo? Muito especial. Um ponto de contato é que seu pai se chama Miguel, meu filho mais velho também se chama Miguel. Coincidência. Mais um ponto de contato entre nós dois. Muito bem. Conte, eu queria te ouvir um pouquinho a respeito desse momento que a gente está vivendo. Eu tenho certeza que você não esperava por isso, porque ninguém esperava ali no iniciozinho do mês de março por uma situação tão dramática que a sociedade humana, que a civilização está vivendo por conta da pandemia do Covid-19, e que isso se arrastasse durante muito tempo. Na sua apreciação, você é um homem público, exerceu muitos mandatos como deputado estadual, concorreu a muitas eleições, conhece muito, muito de perto tanto o poder legislativo, onde esteve, quanto o poder executivo, por onde passou também em algumas funções. Na sua opinião, como é que tem sido a condução desse momento
difícil para nós, tanto no âmbito dos municípios, quanto no âmbito de estados, quanto especialmente do governo federal, né, que tem a batuta na mão, especialmente do Ministério da Saúde. Ricardo, a nossa geração não esperava passar por um momento como esse, a verdade é essa. O grande desafio desses últimos 100 anos, é o Covid-19. O grande desafio do presente e que sinaliza preocupações do futuro. Aqui no Brasil, particularmente, nós tivemos a ausência de um comando nacional para esse enfrentamento, ou seja, de uma liderança nacional. E aqui não estou entrando no campo das preferências políticas, estou entrando no campo da minha visão crítica de que faltou no país um comando nacional. Todas as nações que tiveram um comando nacional estão saindo melhor desse primeiro período da chamada quarentena de proteção, quase que um lockdown em vários lugares do mundo. No Brasil, nós não tivemos um comando nacional, não tivemos comandos estaduais em todos os estados da federação. Aqui o Rio, eu diria que o governador começou até sinalizando um comando regional, mas depois se perdeu por tudo isso que a sociedade está acompanhando. Hoje não temos os hospitais de campanha que se comprometeu a oferecer à população, e essa ação ficou muito no campo municipalista, ou seja, os prefeitos passaram a ter protagonismos único nesse processo aí, ou seja, o município ficou sozinho nesse enfrentamento, eu diria que ficou sozinho. E aí foi um resultado em função de cada gestão. Alguns se saíram melhores do que outros demoraram muito a tomar as suas iniciativas. A questão central nesse processo todo é informação e transparência, Ricardo? É fundamental, ou seja, é uma questão científica. Quem tem que balizar as decisões políticas é a ciência, não tem como ser diferente. E alguns municípios demoraram muito a ter essa compreensão. Por isso estão mais atrasados até no processo de início de flexibilização de atividades econômicas. Segunda onda está vindo aí. A primeira onda, que era a onda sanitária, ela não passou ainda, mas ela aponta agora estar mais sob controle, em curva descendente. E nós sabemos que a segunda onda seria a onda da pandemia econômica, eu diria, que vai ser o novo enfrentamento dos municípios, ou seja, do Estado brasileiro. Mas um momento muito difícil, eu acho que é o grande desafio da nossa geração. Agora, Conte, a gente sabe que prefeituras, os municípios, eles são muito vulneráveis e muito mais sensíveis. Primeiro, por conta da questão orçamentária. A gente sabe, infelizmente, que no Brasil a distribuição dos recursos públicos ela é muito mal gerida, a União é muito grande, os estados muito menores, e os municípios ficam ali como que de pires na mão, tanto em relação aos estados, quanto em relação aos ministérios, ao governo federal de uma maneira geral. Primeiro, por causa disso. E segundo, porque setores da sociedade civil, claro, têm muito mais contato com prefeitos do que com governadores e o presidente da República. Então, considerando esses dois aspectos, a fragilidade econômica, orçamentária de municípios e a presença do prefeito, da prefeita dos municípios mais próximo da sociedade. Considerando esses elementos, como é que você avalia Nova Friburgo? Eu sei que vive tanto em Niterói quanto em Friburgo, tem domicílio nessas duas cidades, e eu acho que são duas experiências muito diferentes pelo que a gente acompanha pela imprensa regional. A forma como Niterói conduziu a situação e a forma como Nova Friburgo está conduzindo. Eu queria te ouvir um pouco a sua apreciação sobre isso. Olha, o Ricardo, Niterói, claro que vive, vamos também fazer a distinção, como você falou, da vida fiscal dos dois municípios. Claro, você colocou com muita propriedade no preâmbulo aí, há uma questão fiscal federativa que o Congresso Nacional
né, atrasa muito essa reflexão e decisão. Nós precisamos rever esse pacto federativo, especialmente no que diz respeito à riqueza pública. Ou seja, não é possível essa divisão de riqueza onde o que se arrecada no município vai para o Estado e para a União. Ninguém vive no Estado nem na União, as pessoas vivem no município. As políticas públicas, as primeiras políticas públicas, aquelas essenciais à vida das pessoas, elas são municipais. A questão da saúde, da educação, do saneamento, da segurança, da urbanização, enfim, são políticas do município. O município fica com um pedaço muito pequeno, né, dessa distribuição da riqueza pública. Niterói, é bem verdade, Ricardo, desde o Jorge Roberto Silveira, Niterói fez uma profunda reforma tributária municipalista. Niterói passou a ter uma força muito grande na sua arrecadação própria, coisa que a maioria dos municípios brasileiros não cuidaram. Tá? Acabam vivendo na dependência das transferências. Exatamente. Das transferências de recursos entre os entes nacional e subnacional, que é o Estado. Tá? Vivem na dependência. Trabalharam de forma inapropriada a questão do IPTU, a questão do ISS, não trataram das suas plantas de atualização, né, imobiliária da cidade. Isso faz com que a receita própria fique muito fragilizada. Tá? Mas, independente dessa questão, eu diria que a diferença de Friburgo para Niterói, eu estou fazendo a minha quarentena em Friburgo, estou acompanhando bem aqui, Friburgo, eu estou há 105 dias em Friburgo, e para minha satisfação, nesse aspecto, pelo menos, foi positivo. Me permitiu ficar 105 dias em Nova Friburgo, eu e a minha esposa, a Magda. Niterói criou logo um comitê de gestão de crise. Niterói se integrou rapidamente com a Universidade Federal Fluminense. O nosso reitor, o doutor Antônio Cláudio, é o coordenador do comitê científico, tá, que orienta, né, as decisões da política da cidade. Então, houve, eu diria, por parte de Niterói, tá, uma mobilização imediata da governança. Tá? A vida fiscal arrumada e com a entrada dos royalties da Bacia de Santos, Niterói passou a ter uma vida fiscal um pouco mais, eu diria, folgada. Mas isso também foi possível porque se organizou, né, a vida fiscal. O Rodrigo Neves tem uma característica forte de que eu sou, inclusive, o vice-prefeito eleito. Né? Eu sou atualmente o vice-prefeito eleito de Niterói. Exatamente. Eu não assumi a vice-prefeitura porque naquele momento da crise de calamidade do Estado, eu fiz a opção de ficar na Assembleia. Entendia que a minha contribuição pública era mais importante naquele momento de ficar no debate do Estado, era o meio do governo Pezão, né? A crise era muito profunda, salários atrasados há 4 meses, enfim, as operações dos serviços públicos essenciais quase parando. Como Niterói vivia um bom momento de gestão pública, eu ali fiz uma opção pelo Estado, né? E a população de Niterói entendeu. Tá? Não podia acumular os mandatos, eu entendia que a minha contribuição no Estado era mais importante. Tá? Mas o Rodrigo realmente fez um dever de casa fiscal, com planejamento estratégico, com ações articuladas. Isso tudo facilitou, né? Facilitou a cidade quando chegou aí esse desafio do Covid-19, né? A pandemia, com a quarentena. Niterói fez vários programas, Ricardo, de auxílio econômico, né, para microempreendedores, fez o capital de giro para médias empresas, fizemos lá uma antecipação, por exemplo, a gente está sofrendo muito é o transporte coletivo, não sabemos como vai sair dessa pandemia. Infelizmente, o nosso transporte coletivo é único, sobre rodas, opção que o país fez há muitos anos atrás. Historicamente, né? E como é que vamos ficar sem o transporte coletivo? Fizemos antecipação do pagamento das gratuidades, tudo isso com a lei aprovada em Câmara, entendeu? Com acompanhamento da sociedade. Né? Niterói rapidamente fez a sua retaguarda de leitos do Covid. Né? Alugamos
alugamos um hospital particular, como São Gonçalo também. Você vê, São Gonçalo é uma cidade de recursos per capita muito menores que Friburgo e fez o seu dever de casa. O prefeito de São Gonçalo, ele incorporou à rede 2 hospitais privados que estavam desativados, né, com mais de 100 leitos de UTI de Covid. Então, Niterói tomou as medidas necessárias, tá, com o gabinete de gestão de crise, fez lá um planejamento seguindo a linha da ciência, tanto é que nós estamos hoje lá no amarelo 2, é o penúltimo nível, o último é o amarelo 1, que aí toda atividade econômica, com exceção de educação, estarão abertas. Protocolos sanitários. Os protocolos sanitários chegaram para ficar, né, Ricardo? É uma nova forma, né, do nosso convívio social e do nosso comportamento sanitário. Agora, me parece que em Friburgo as decisões demoraram um pouco. É uma crítica apenas da minha percepção. A minha percepção é que em Friburgo as decisões demoraram um pouco. Mas, como eu disse, as cidades ficaram muito sobrecarregadas, entendeu? Os prefeitos ficaram muito isolados. Talvez Friburgo tenha jogado a tua expectativa toda nesse hospital de campanha, que não foi inaugurado até hoje. E o governo estadual ontem já comunicou que não vai sequer inaugurar o hospital de Casimiro e de Campos. E já se aplicou lá alguns milhões de reais de um estado que já vem combalido fiscalmente. Então, talvez o erro de Friburgo tenha sido a confiança exagerada nas ações do Estado nesse hospital de campanha que acabou não acontecendo. Pelo menos é a minha percepção de fora. Tá? Ótimo, Conte. Nós vamos fazer um breve intervalo, Conte, e daqui a 2 minutinhos a gente retorna. E o programa Ponto de Vista hoje está dialogando com Conte Bittencourt, ex-deputado estadual, vice-prefeito eleito em Niterói na última eleição municipal. Enfim, uma pessoa que está sempre presente aqui na vida, tanto política quanto social, de Nova Friburgo. 2 minutinhos e a gente retorna. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Olá, nós estamos de volta. O programa Ponto de Vista de hoje está sendo gravado no dia 2 de julho. A gente faz sempre questão de registrar a data da gravação por conta desse momento em que as coisas mudam tão rapidamente, aceleradamente. Então é possível que, quando você estiver assistindo esse programa, alguma informação, algum dado novo, com certeza pode já estar vigorando. Conte, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença conosco. Queria, no primeiro bloco, nós conversávamos, né, um pouco sobre a situação da pandemia, sobre gestão nacional, falamos um pouco sobre Nova Friburgo. Na sua percepção, houve um pouco de demora na tomada de algumas decisões importantes para a cidade. Eu presumo, inclusive, que muitos prefeitos espalhados por esse país não tiveram a dimensão antecipada do problema que enfrentaríamos. Quem podia imaginar, lá em março de 2020, que essa crise se arrastaria por 105, 110 dias e promete se arrastar ainda por outros tantos, né? A gente não tem ainda a luz no fim do túnel ainda está muito, muito distante para todo mundo. Conte, eu queria bater um papo com você agora, de maneira sintética, porque o programa passa muito rápido, sobre a situação de educação. Você foi presidente da Comissão de Educação na Alerj durante muitos anos, você foi presidente do Sindicato das Escolas Particulares, também em muitas oportunidades, é gestor educacional, ou seja, conhece de fato e por mérito esse setor. Como é que você está enxergando hoje a questão da educação no Brasil? Educação remota, atividades domiciliares, a educação à distância, a sua percepção sobre rede pública, sobre rede privada. Queria ouvir sua experiência a respeito.
Ô, Ricardo, é curioso, isso é um desafio da educação no mundo. No mundo. A nossa aqui torna-se um desafio maior pela profunda desigualdade social que ainda temos no país, que ainda convivemos no país. É o que a gente sempre coloca, né, Ricardo? Nós somos a 8ª, 7ª economia do mundo, temos um PIB aí de alguns trilhões de dólares e convivemos ainda com uma massa enorme de analfabetos. Uma massa enorme de analfabetos. Né? Convivemos ainda com uma massa enorme de alfabetizados funcionais. Então, isso aí ficou mais explícito nesse processo do desafio dessa educação com mais tecnologia, essa educação remota. Eu não chamo nem de educação à distância, porque essa é uma outra metodologia, né? E que nós temos até... Eu tive um debate com o secretário de Estado de Educação, logo no início da pandemia, e perguntava se eles teriam feito alguma articulação com a plataforma do CEDERJ-CCERJ. Você conhece muito bem, que tem aqui em Friburgo uma unidade, funciona ali no CIEP de Olaria, ali na Via Expressa, e que é um dos melhores programas de educação à distância do mundo. O CEDERJ-CCERJ, ô Ricardo, você conhece bem, eu falava muito na Assembleia que é o único programa de Estado, quando eu falo um programa que a sociedade se apropriou com qualidade, com resultado, do Estado do Rio nos últimos, eu diria depois do CIEP, nos últimos 30 anos, depois dos CIEPs, que lamentavelmente a sociedade não se apropriou, não entendeu a mensagem dos CIEPs. Tá? E os governos que sucederam o Brizola acabaram descontinuando aquele programa. O CEDERJ não. O CEDERJ você permite hoje um menino de Bom Jesus, Tabapuana, se formar em Química e sendo diplomado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro com a mesma qualidade do curso presencial. Permite um menino de Itatiaia. Quando é que imaginava um menino de Itatiaia, no sul do estado, fazer um curso de licenciatura em matemática da Universidade Federal Fluminense? Lá em Itatiaia. Inimaginável. Inimaginável. Então, perguntei ao secretário de Educação, fizeram alguma articulação, uma expertise do CEDERJ-CCERJ? Não fizeram. Então, o que a gente percebeu nesse período, Ricardo, eu vejo primeiro um aspecto positivo olhando para a educação brasileira. Você, que é um grande estudioso, professor de filosofia, um sujeito experimentado e reconhecido nesse debate da educação, a gente sempre colocava que a nossa escola tinha um modelo do final do século XIX, início do século XX, e a gente tinha que dialogar com um aluno do século XXI. Essa geração Z, essa geração que não é nem mais X e Y, né? A geração Z. Tá? Então, como é que o desafio dessa escola? Né? Como é que era o diálogo dessa escola? Né? Um modelo de século XIX e um aluno de século XXI. Então, o que eu achei um ponto extremamente, Ricardo, interessante no aspecto positivo, né? Aceleramos o ingresso das ferramentas do mundo moderno no cotidiano da educação. Ou seja, nós educadores somos, por natureza, muito conservadores nos nossos movimentos. A academia é conservadora, né? E havia muita resistência no uso dessas ferramentas. E de uma hora para outra, né, os nossos educadores se viram frente a um desafio de dar uma aula remota, de preparar didaticamente uma aula sem ser presencial, sem estar ali no seu domínio quase que exclusivo da intimidade das 4 paredes de uma sala de aula, né? E uma aula que não é só para o aluno, está junto ali, às vezes, o pai, o avô acompanhando, não é verdade? Então, eu diria que esse ponto foi extremamente positivo. Os nossos educadores brasileiros, eles cumpriram uma missão inimaginável. Eu tive um debate certa vez, provocado pelo Tribunal de Justiça, Ricardo, né? Agora tem negócio de uns 40 ou 50 dias atrás, que uma mãe falava:
Deputado, chamando de deputado ainda, deputado, cá, eu tenho um filho na escola particular. E meu filho, em abril, ele só teve 17 aulas online. Né? Eu fiz um contrato com aquela escola para 30 aulas por semana. Então, eu acho que a escola, né, que o professor trabalhou menos. Eu me lembro, o professor trabalhou menos. Então, ela ia querendo entrar no debate do problema da mensalidade, achando que o professor trabalhou menos. Eu virei para ela e falei, olha, a senhora está enganada, o professor trabalhou muito mais. Porque esse professor não tinha nenhuma expertise, nenhuma experiência em aula remota. Ele teve que fazer um aprendizado acelerado para poder conseguir dar essas 17 horas de aula nessa semana que passou para os seus filhos, trabalhando muito mais. Então, Ricardo, eu acho que os nossos educadores estão saindo bem melhores, tá? Se superaram. Eu hoje tenho que aplaudir, seja o educador da rede pública, seja o da rede privada. Os nossos professores tiveram uma capacidade de superação que eu não imaginava. Então, eu vejo isso como um aspecto positivo, Ricardo. Só concluindo aqui, desculpe, que essa quarentena, esse isolamento e a proibição da aula presencial incluiu a educação brasileira, né, finalmente no uso dessas tecnologias todas que estão disponíveis. Mas, por outro lado, aí a gente entra no lado negativo. A gente ampliou profundamente a desigualdade educacional e social brasileira, não permitindo que milhões de famílias que não têm recursos para ter uma conectividade com alguma capacidade de receber essa aula remota com regularidade, que não tem recurso, e aí fica um flagelo das políticas educacionais brasileiras, ou seja, o país não ter cuidado, né, de garantir conectividade, garantir, né, século XXI, era do conhecimento. Conectividade é a principal ferramenta. Aí, fechando essa reflexão, Ricardo, digital, ou seja, a conectividade negou. Não negou só a ausência da aula, não. Mais grave do que isso, mostrou a profunda ferida da desigualdade nacional. Sem dúvida. O país não tem uma política digital, apesar de ter leis que estabeleçam. Eu falava com você, antes do programa, o Proinfo, você vai pegar todo ano o orçamento do governo federal do Proinfo, ele faz superávit primário com recurso do Proinfo. Os prefeitos estão mais preocupados, às vezes, em trocar o computador do laboratório de informática, que ainda acham que é uma grande ferramenta ter um laboratório de informática dentro de sala. Eu aí não sei, eu aí coloco a dúvida se não é porque quem está alugando aquilo está ganhando um dinheiro, ou quem está vendendo aquilo está ganhando um dinheiro também. Isso foi um combate que eu tive na Assembleia Legislativa durante todos os governos, a política equivocada de tecnologia na educação. Ricardo, a fortuna que o governo Cabral, a governadora Rosinha, o Garotinho e o próprio Pezão gastaram um hardware dentro das escolas do estado do Rio de Janeiro. Você se lembra que teve uma época de uma secretária até de Friburgo, que inventaram botar um computador em cada mesa de professor. Lembra disso? Tem computador que nunca saiu da caixa, porque a diretora, primeiro, não tinha conexão, e segundo, não tinha segurança, porque não tinha vigia. Então, deixou os computadores trancados numa sala, a chave, porque ela era responsável por aquele patrimônio. Dinheiro jogado fora. Se esse dinheiro todo, Ricardo, fosse aplicado numa política de iluminação digital, de conectividade no estado do Rio de Janeiro, nós somos o primeiro estado do país a ter todos os seus municípios ligados por fibra ótica. Nós temos já as vias óticas, isso feito pelo Proderj, alguns anos atrás. Sim. Então, essa é a grande ferida que está ficando aí, Ricardo, que as pessoas terão que abrir um debate profundo. Como é que vamos entrar na era do conhecimento no século XXI sem conexão? Aí é o que a gente falou das desigualdades, né, Ricardo? O menino em casa, né, tendo aula remota,
filho de pais analfabetos, às vezes, ou semi-alfabetizados, ele podia estar tirando as suas dúvidas no professor Google, né, Ricardo? Se ele tivesse conexão. Conte, infelizmente, nosso programa é muito rápido. 30 minutos passa num piscar de olhos. E você tem muito conteúdo, tem muita informação. Você está publicamente convidado para voltar ao programa Ponto de Vista em outro momento, para a gente continuar esse bate-papo. Eu queria o seu poder de síntese em 30 segundos, que você dissesse o seguinte, já que a gente passou esse segundo bloco dialogando sobre educação, tivemos agora recentemente um ministro que, antes mesmo de ser empossado, foi retirado do cargo, pediu demissão por conta de fraude no seu currículo, etc. Eu acho que isso revela um pouco do descuido do Brasil com as suas políticas públicas de educação. Né? O Darcy Ribeiro tem uma frase que todo mundo conhece, né? Isso não é uma falta de política, essa é a política, ou seja, não educar a população. Né? Isso é muito, muito ruim. Eu queria suas considerações finais, Conte, para a gente se despedir dos nossos telespectadores hoje. Ricardo, primeiro agradecer a você, agradecer a TV Zoom, voltarei quando convidado, conversar com você e com Friburgo é sempre para mim motivo de muita satisfação. Tá? Segundo, é isso aí, é um país que nunca teve de fato. Nós tivemos algumas incursões rápidas, né, da Escola Nova, nos anos 30, tivemos algumas incursões, tá? Paulo Freire, Darcy Ribeiro, incursões isoladas, tentando construir um projeto de educação do Estado brasileiro. Mas coisa que nunca tivemos, lamentavelmente. Eu acho que falta ao país um projeto de nação para a educação. Exatamente. Essa é um grande debate e que só teremos o dia que a sociedade se apropriar desse debate. É aquela velha frase, né? Quem não investe em educação não sabe o custo da ignorância. Né? Exatamente. Então, infelizmente, a gente está presenciando isso no século XXI. Avançamos, né, Ricardo, na questão da matrícula física, sim, mas sim. não avançamos na questão da educação propriamente inclusiva nas suas mais diversas dimensões. Mas estou à disposição para voltar a um próximo debate. Né? Educação é sempre um tema que, com você especialmente, nos instiga a conversar sobre muitos olhares. Muito bem, Conte. Eu gostaria de te agradecer. Fica feito o convite e agradecer também ao nosso telespectador. Hoje nós conversamos com Conte Bittencourt, educador, ex-deputado estadual por vários mandatos, profundo conhecedor do tema de educação e também um agente político local e regional muito expressivo. Deixamos de conversar sobre política municipal, que ficará para uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem.